Bom, a gente então está aqui para apresentar o trabalho sobre a previsão de engajamento no YouTube. Eu sou o Arthur e os meus colegas são o Renan e o Henrique. Bom, qual dataset nós estamos usando? Nós escolhemos o dataset YouTube Video Analytics do Kaggle para usar como base no desenvolvimento do trabalho. Ele contém informações como os metadados de vídeos, métricas de engajamento, categoria, data de publicação, entre outros. No total, são 537 vídeos recentes de 2025, com as principais colunas dele sendo view, like, comentário, duração, categoria e engajamento. O objetivo desse trabalho, então, é classificar os vídeos como engajamento alto e baixo, utilizando uma rede neural para saber se um dado vídeo vai ter bons resultados depois de publicado. Bom, primeiramente nós precisamos entender os dados. Para isso, nós utilizamos a biblioteca Pandas para encontrar informações como o número de entradas não nulas, de cada coluna, frequência de repetição de dados, entre outros. Aqui, então, a gente tem o resultado que nos foi entregue, onde a gente consegue ver que existem 537 resultados não nulos nessa tabela, e os tipos desses dados, além de estatísticas descritivas, como a contagem inclusive de únicos, né? Então, títulos únicos, a gente vê que teve 4 títulos repetidos, por exemplo. A média claro, de questões que sejam inteiros, não de strings, por exemplo, entre outros dados. E por fim, nós usamos a biblioteca Matplotlib para montar gráficos para analisar a distribuição de dados. Por exemplo, nós vemos aqui que a maioria dos vídeos teve um número de views ali na casa das centenas para milhares, enquanto teve alguns que chegaram a milhões de visualizações, com uma queda bem grande aqui em representatividade, né? Mesma coisa consegue ser vista em distribuição de likes, a duração, a maioria deles é bem menos longa do que alguns vídeos que tiveram 1.700 minutos, a gente teve uma representação. Taxa de engajamento aqui, ou seja, seria a quantidade de visualizações pela quantidade de likes, comentários, etc. E as categorias que foram mais representadas, sendo que a maior delas é a 27, que se correlaciona com vídeos educacionais. Perfeito. Então, depois de plotar esses gráficos, a gente decidiu limpar todos os vídeos que não tinham nenhuma visualização, porque eles iam poluir o nosso dataset, né? Então, como a gente viu antes, ele estava bem limpinho, já estava bem completo, com valores únicos ali, e a gente viu que não tinha nenhum vídeo sem visualização nenhuma. Então, o dataset estava ótimo, a gente continuou com todos os dados que a gente tinha. Sobre a variável alvo, a gente decidiu separar em uma binaриzação entre um valor 1 alto ou um valor 0 baixo, que vai ser o nível de engajamento, certo? Esse tipo de separação binária torna o sistema um pouco mais assertivo e ele auxilia na visualização. E depois ainda a gente separou entre numéricas e categóricas, as categorias todas. E, claro, a facilidade vai ser bem maior com variáveis numéricas para a gente fazer o plot. A gente padronizou os dados, retiramos aquelas tabelas, aquelas colunas que não fariam sentido, como o título mesmo do vídeo. A gente manteve o título do canal, o ID da categoria, como a 27 de educacionais, número de views, número de likes, o número de comentários, número de favoritos, definição do vídeo, as captions, que é a legenda ali, o que seria a descrição do vídeo, o ratio ali, a relação entre like e view, comentário e view, a relação, a duração em segundos e a idade do vídeo. Tudo isso a gente usou para alimentar o teste de machine learning para conseguir nos dar um nível de acurácia que foi bastante alto, inclusive. A gente separou também esses testes, esses dados todos em 80% e 20%, 80% de treinamento e 20% de teste. A gente vai ver mais tarde os resultados. Agora, falando um pouco mais sobre o treinamento da rede neural, a gente escolheu trabalhar usando uma abordagem com épocas, que também a gente utilizou na cadeira de A.
a gente definiu um máximo de 200 épocas, ou seja, o modelo ele poderia ver os dados até 200 vezes, mas a gente também utilizou do early stopping, que parou o treinamento na última execução na época 86, o que significa que depois dessa época, continuar o treinamento só iria gerar overfitting. Aí pode passar o slide. Aqui a gente tem uma representação gráfica de como os resultados foram variando conforme o treinamento avançava. No gráfico da esquerda a gente pode ver que a loss caiu rápido e estabilizou. Já no gráfico da direita a gente pode ver a acurácia subindo rapidamente nas primeiras épocas e depois estabilizando. Reparem também ali que a curva de validação acompanha de perto a curva de treino, sendo assim não há sinais claros de overfitting. Esse era exatamente o comportamento que a gente esperava, onde a rede neural aprendeu o padrão real dos dados, mas não decorou o conjunto de treino. Próximo slide. Agora falando sobre o desempenho dos testes, temos aqui a matriz de confusão, que demonstra que ele acertou 52 vídeos de baixo engajamento e 52 vídeos de alto engajamento, com apenas 4 erros no total. A acurácia geral do teste foi acima de 95%, o que a gente considerou bastante satisfatório. Então a gente pode dizer que a cada 10 vídeos o modelo acerta 9. E outro fator importante de pontuar é que as variáveis precision e recal, entre outras, estão bem equilibradas, o que é ótimo para um problema de classificação binária. Então, a gente pode ter algumas considerações de que o sistema ele ficou bastante robusto, ele consegue entender bastante sobre os vídeos, apesar de um dataset bastante pequeno. Isso gerou um nível de acurácia bastante alto, já que o número de testes não era assim tão grande, mas ele provavelmente tem um futuro muito bom se a gente colocar mais dados. Claro que a gente teria que manter uma certa linha de raciocínio para não colocar dados muito aleatórios, para não quebrar o nosso modelo, mas nessa linha das épocas todas, a gente teria um modelo bastante robusto de previsão de engajamento. Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Muito obrigado por assistir.